Então, vamos preencher aqui um produto qualquer, caneca dourada 280 ml. Ela me custa aí, digamos, R$20. Isso aqui é o custo do produto mesmo, tá? Sem contar todo o restante. Aqui a planilha já me deu que para eu obter esse percentual de lucro e este valor de lucro, eu preciso vender a este valor aqui. Eu vou explicar passo a passo como funciona cada coisa, mas isso daqui é só... Já fiz esse exemplo logo de cara para você ver como fica fácil, quando está organizado, de você ver se compensa um produto ou não e você evitar erros, né? Não chutar preço, esse tipo de coisa. O nosso achismo engana a gente muitas vezes, fica bem diferente dos números. Então, agora eu vou explicar. E nessa planilha você vai precisar preencher o quê? Só isso aqui que eu preenchi agora. E isso aqui, que tá em azul, aqui. E isso que tá aqui na direita, você vai preencher uma vez só. A não ser que você tenha alguma alteração, depois você vem aqui e atualiza. Mas uma vez preenchido isso daqui, você vai preencher só o nome do produto e o custo, e você já vai ter o valor certinho desse item. Agora eu vou explicar o que significa cada coisa. Então, gente, que eu não preenchi é porque ele é opcional, tá? Isso aqui é para quem utiliza a gestão de estoque. Não é código de barra, tá? É diferente. Código de barra é um número que é como se fosse um RG, um CPF do produto. Por exemplo, se tem um pote de manteiga, o fabricante ele coloca um código de barras, que são lá os 3 dígitos. Acho que é 3, código de barra, se você comprar esse pote de manteiga na sua cidade, ou você comprar em outro estado ou até em outro país, vai ser o mesmo código. Se você digitar no Google, vai aparecer aquele produto. O SKU é só para você controlar estoque internamente, para quem usa a gestão de estoque, para encontrar o produto mais fácil, quem tem muito produto, né, tem cadastro de muito produto. Para evitar erro também, porque às vezes esse nome ele é muito comprido, e aí a pessoa imaginar para digitar tudo e tal é complicado. Então vamos supor, tem caneca dourada 280 ml. Aí fica muito mais simples de você lançar. Se você olhar na nota fiscal do seu fornecedor, geralmente você vai ver isso daqui lá também. Mas vamos ao que interessa, a precificação, né? Essa planilha, eu fiz ela para facilitar o custo. Isso aqui serve tanto para a loja física quanto para a loja virtual, dá para usar nos dois, tá? Se você vende em marketplace, a planilha aí é mais complexa, porque tem variações de taxa, tem questão de frete grátis ou não frete grátis, tem, dependendo da categoria do produto, são percentuais diferentes, né? Eu já trabalhei e até tenho uma planilha para isso também, mas aí sai totalmente fora da proposta dessa daqui. Então, essa planilha aqui é para você que tem uma loja física e para você que tem uma loja virtual. Então, primeiro eu vou explicar o que você tem que preencher, né? Aqui eu já expliquei. E aqui, custos fixos, internet. Custo fixo, gente, é o seguinte, mesmo que você trabalhe em casa, o custo da sua internet tem que sair do seu serviço, certo? Então, o mínimo que você pode fazer é colocar pelo menos meio a meio. A minha internet custa R$150, então eu vou colocar aqui R$75 de internet. Luz, vamos supor, para manter o meu negócio funcionando, eu gasto lá R$150 de luz. Água, R$50, 60, vamos por R$60. Contador, você tem um contador? Se você é pessoa física ou MEI, provavelmente você não tem. Então, no caso aqui, como eu vou deixar 100, tá? Manutenção, eu coloco R$50 por mês de manutenção. Eu vou gastar todo mês R$50? Não. Mas a hora que, sei lá, você precisar de um teclado novo, você vai gastar aí R$100, R$200 para comprar um teclado sem fio, né? A não ser que você compre um teclado com fio. Aí você vai usar dinheiro de 4 meses da manutenção.
Nuvem Shop, atualmente a Nuvem Shop tem uma taxa de R$59, tá? Eu trabalho com a Nuvem Shop, foi o melhor custo-benefício que eu encontrei, mas isso aí é assunto para outro vídeo, outra pauta. Então eu tô colocando aqui, você coloca o seu. O Bling é para quem trabalha com gestão de estoque, eu utilizo, então também é R$59 atualmente, o pacote básico. Marketing, aqui tem dois lugares para preencher marketing. A gente tem aqui em custo fixo e tem aqui no valor percentual. O que é esse valor percentual? Depois que você já tem um faturamento X, você pode pensar, eu vou destinar um percentual do meu faturamento para marketing, ao invés de um valor fixo. E este valor, ele vai ser incorporado ao preço de venda do produto, tá? Então, se você não fez nada ainda, se você está começando, eu aconselho você deixar aí, por exemplo, R$200 por mês para Google Ads, tá? E aqui eu deixei em branco, mas de repente você pode colocar aluguel, por exemplo, né? E aqui outros. Gente, cuidado com esse outros, porque quando você não especifica, cai naquela coisa. Você põe uma coisa que você imagina. Outros, isso. Aí você imagina um valor e depois você vai ver, esse valor não é o que você imaginou. Isso pode trazer o teu lucro para cima ou para baixo. Vejam que, conforme eu fui preenchendo isso aqui, a margem aqui já foi diminuindo. Então, depois eu vou falar aqui a questão de calcular a margem ideal para você. Aqui nós colocamos aqui um custo de 653. Aqui é uma projeção de faturamento de 15K. Porque geralmente, né, vai ficar de início, aí começa com 5, mais ou menos. Depende muito do produto, porque tem produto que o produto, cada um que você vai vender é 100, 150 reais. E tem gente que vai trabalhar com produto de 10, 15 reais. Então o faturamento aí pode ser 5, 10, 15, né? Aqui, eu vou até colocar em azul também, porque aqui você também tem que preencher o quanto você espera do faturamento. E aí, vai sair para você aqui uma continha, ó, custo / faturamento. Então, esse seu custo fixo, ele está representando 4,35% do seu faturamento. O ideal é que isso fique abaixo de 25%, tá? Imposto, alíquota de 4%. Aqui, o que acontece? O MEI, ele não tem isso, ele tem um imposto fixo. E pessoa física também não tem isso, né? Só que por que eu aconselho a já colocar? Que isso aqui é a alíquota básica. Por quê? Você começa a trabalhar com uma coisa, a sua intenção é vender mais, não é? E quando você está no MEI, se eu não me engano, foi para 6 mil por mês, mais ou menos, o teto do MEI, que era 85 mil no ano, né? Não sei se já foi para 100 e pouco, ou se ainda está nesses 85. Mas a questão é que quando você fatura mais do que faturamento, gente, não é lucro. Lembrando que ali o lucro está dando 14, 15%, né? E a média do comércio aí, quando bate em 20%, o pessoal já está feliz da vida. Isso é dado do Sebrae, tá bom? Enfim, quando você bate mais de 6 mil de faturamento, você já está encostando no teto do MEI. E aí você tem que mudar o enquadramento para ME. E a alíquota do ME tem o microempresário, ele começa em 4% e vai subindo conforme o faturamento vai aumentando. Então, mas por que mesmo você ainda não pagando, eu falo para você colocar? Porque
Você começa a vender, vai ser muito fácil você estourar o teto desse mês. E aí, se você não coloca isso no preço agora, depois que você já fez clientela, já fez tudo, você vai ter que aumentar 4% no seu imposto, 4% no custo, na verdade vai ser mais do que 4%, porque é cumulativo, depois eu posso até mostrar uma conta para isso. Vai ficar difícil, o seu cliente vai falar, agora que você está vendendo, pode passar pela cabeça dele, que você cresceu, subiu a cabeça, você subiu demais o preço e tal, então isso acaba te atrapalhando depois. Então, como o MEI é realmente um ponto de partida e você estoura ele e você vai ter que colocar o imposto, é melhor você já colocar, né? Isso já te ajuda muito na precificação. E essa alíquota ela vai subindo bastante, esses 4%, ela é o inicial, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar o quanto Pix. Então, por exemplo, você tem aqui, vou até fazer um fundo aqui para poder escrever em cima. Vamos lá, você tem aqui um produto que você vendia a R$10. Aí você agora vai começar a pagar o imposto, a alíquota. Então o que eu faço? Eu ponho 4% em cima de R$10. Que dá quanto? Que dá 40 centavos. Beleza, a minha conta agora tá certa, eu vou vender a R$10,40 e tá tudo certo. Tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque o imposto ele é percentual. Então, se você vender a R$10,40, você vai pagar um imposto em cima de R$10,40. E R$10,40 vezes 4% ou vezes 0,04 é 41 centavos, 0,6. E 41,6 a gente arredonda para 42. Mas são 2 centavos, que diferença isso faz? É 1,5 centavo praticamente. A diferença que isso faz é que no fim do mês, o valor total de vendas, você vai ter uma certa diferença considerável no seu dinheiro e você vai achar que está com a conta certa e não vai saber para onde está indo. Né? Adquirente, gente, adquirente é a maquininha, tá? Adquirente é a maquininha que você tem na loja, ou no caso, se o cliente compra lá na sua loja virtual, você tem as opções de parcelamento. Se você deixa a taxa de parcelamento para você, porque tem a opção de você colocar para o cliente a taxa ou para você. Então, se você deixa para você, que você quer vender, por exemplo, em 10 vezes sem juros, você vai ter aqui a taxa da adquirente. Então, o que eu recomendo aqui? Fazer uma média. Quando você vende no cartão, você já tem uma taxa. Geralmente é em média 2,5% ou até 5% em muitos casos. Aqui no meu tá 5,49, porque no meu caso é só até 2 vezes sem juros. Tá? Então, eu estou usando aqui cálculos que eu havia feito para a minha loja virtual. Então, se você vende em até 10 vezes sem juros isso você vai adquirindo noção com o tempo, tá? Você vê que lá a maioria dos clientes parcela em até 5 vezes. Então, eu falaria para você colocar uma média de taxa aqui de 7 parcelas. E aí você tem que ver lá no seu cadastro, porque quando você vende, você já tem uma taxa, né? Que é isso que eu comentei. E depois você tem mais uma taxa por parcela. Se for 2,5, é 2,5, mais 2,5, mais 2,5, vai para 10, 12, 15%, somando tudo.
Então, você precisa ver isso daqui também. Margem de erro. Margem de erro, gente, não existe. Não existe não ter todas as vendas perfeitas. Vamos supor que você vende copo e a pessoa compra avulso. Aí a pessoa comprou lá 10 copos. Chegou um copo quebrado para ela, provavelmente. Ou você vai reaver para ela o dinheiro desse um copo, mediante foto, tudo, né? Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto. Ou você vai enviar para ela um único copo. Então você tem aí a questão de frete, o copo que você vai perder. Então, tem que ter esse cálculo. Eu coloco 2%, que vamos supor que de 50 vendas, você tenha problema com 2. Se você embala bem o seu produto, se você manda tudo certinho, se você faz tudo certinho, geralmente é mais ou menos esse percentual que você vai ter, tá? Produto extraviado e outras coisas, você tem questão de seguro, tal, então aí já não é tanto problema. Mas mesmo assim você vai demorar a receber. O correio geralmente demora aí 1 mês para pagar e transportadora eu já esperei 4 meses para receber. Mas foi assim em casos muito raros de acontecer esse tipo de coisa. O que acontece mesmo é quando o produto é sensível e um ou outro acontecer alguma coisa no transporte. Aí também a gente pede que o cliente tenha algum tipo de prova, né? Se o cliente tiver uma prova dele abrindo o pacote, melhor ainda. Mas, enfim. Frete fornecedor 8%. Aqui, gente, é assim, se o seu fornecedor ele te entrega de outra cidade, de outro estado, o que quer que seja, se você tem mais de um fornecedor, aí você precisa fazer um cálculo médio, tá? Somar os dois e dividir por 2. Como que chega nesse 8%? Vamos supor, você compra lá R$1.000 de produto. E esses R$1.000 de produto te custa R$80 de frete. Então, são 8%. Você vê lá, eu fiz 5 compras no meu fornecedor. Soma o valor das 5 compras, soma o frete das 5 compras, divide por 5. Você vai ter o valor médio do frete e o valor em percentual do seu frete. Então, se você somou as 5 compras, somou 5 fretes e dividiu por 5 e deu aí um valor de R$80 no frete, em média, e o valor da sua compra em média é R$1.000, você tem um frete de 8% de custo para você. Então, gente, agora uma outra coisa. Como que eu faço para estipular isso daqui? Que eu falei que é automático, né? Ele calcula uma margem fixa. Mas e se eu quiser uma margem de 20 aqui? E se eu quiser 20%? Eu vou colocar aqui o exemplo Vou usar essa aqui, a linha de exemplo, porque aqui a gente tem uma formulinha, certo? Ó, eu tenho uma formulinha. E aqui não tem nenhuma. Mas como que funciona essa formulinha? É o custo do produto vezes um percentual que eu preciso colocar em cima do custo do produto, que aqui no caso o custo é 20, né? Mais o valor do próprio produto de novo. Então, nessa conta aqui eu descubro quanto eu preciso colocar em cima e somo no valor do produto, no valor do custo do produto novamente. E aqui tá 55%. Como que eu cheguei nesse número? Eu tinha um outro cálculo muito mais complexo para fazer isso. Tinha uma planilha mais complexa. Só que tem um jeito mais simples de fazer. Eu vou utilizar aqui a linha do exemplo, né? Para fazer. Então, vamos supor 20, né? Que tá me dando aqui. O valor de venda, que aqui não tem fórmula, né? Aqui tem. Aqui tem a fórmula e aqui eu deixei sem nada, que isso aqui é pra gente já ir testando, para você poder testar, para chegar no percentual que você quer. Então, se eu quero 20, aqui tá 14,48, né? E ali, aqui tá me mostrando que eu tenho que pôr 55%.
e aqui eu tenho que vender a 31. Então, obviamente vai ser mais de 31. Então, vamos supor aí que seja... vamos supor aí que seja 33, vai. Deu 18,7. Então, vamos pôr 33,70. 33,70. Deu 20,6. 33,69. Vai dar 20,4. 3,68. 20,2. Então, se eu colocar 33,66, aí vai ficar menos. Então, 33,67. Ponto. Deu 20% exato. Mas fica 0,1 a menos, 0,1 a mais, nada, porque você vai ver ali que não dá diferença de 1 centavo. Então, aí é melhor que fique acima. Então, se ficar 20,02%, ok, usa 20,02, tá? Você fica aí com uma mínima margem, melhor, né? 33,7. Aí, eu preciso colocar isso na fórmula, para que todos aqui deem 20%, certo? Então, dá para fazer desse jeito e também dá para fazer cada um dando um percentual. Então, primeiro eu vou colocar tudo igual, depois eu mostro um percentual diferente, ok? Então, aqui, 20 é 100%, certo? 33,7 então a gente vai fazer uma regrinha de 3. Então, vamos fazer aqui uma regrinha de 3. Deixa eu pegar aqui o meu negocinho de escrever, vamos lá. Regrinha de 3, para quem não lembra, vou fazer aqui a lógica, depois eu faço a conta, tá? A regrinha de 3 é o seguinte: quantos por cento que 33,67 passa dos 20? Então, R$20 é tudo, certo? É 100%. 100%. E 33,67 dá quanto desse 100%? É o nosso X. Então, a gente vai fazer a multiplicação em cruz, né? Pessoal, lembra aí? Multiplica em cruz. Em X, na verdade, né? Não sei porque que ensinaram, pelo menos pra gente, pra minha turma, que era em cruz. Mas, enfim, multiplica cruzado, né? Digamos assim, você cruza a multiplicação. Vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui 33,67 vezes 100, que é andar duas casas, né, de vírgula. Então, 3.367 dividido por 20. Dá 168,35. Se 20 é 100%, passou quanto? 68,35. Então, é isto que você vai colocar aqui, 68,35. Aqui na nossa fórmula. Aqui, ó. 68,35, que vai dar... Não, bateu? Bateu, né? Certinho. Os nossos 20%. Ah, mas eu quero variar, porque tem produto que eu tenho mais margem, outros nem tanto. Ok. Só que aí, ao invés de sair o valor da venda no automático, que por exemplo, né? Ah, uma outra coisa antes. Aqui, ó, eu mudei o percentual desta célula, certo? Aqui é de baixo, ó, vai estar o 55 ainda. Então, se eu quiser que fique tudo a 20%, porque ó, se eu digitar 20 aqui, vai dar os 14 quebradinhos. Se eu quiser que fique tudo com 20, eu tenho que pegar esse quadradinho, tá vendo que muda o mouse aqui, ó? Nesse quadradinho da ponta, clicar e arrastar, que o Excel vai aplicar a fórmula para todas as células. Aqui embaixo. E aí, agora, você vai ver que tá tudo com 68,35. Então, se eu colocar 20 aqui, ó, vai dar a mesma coisa, certo? Deixa eu deletar aqui. Ah, eu quero diferente. Aí, a questão é que daí você tem que digitar o valor da venda. Aí, vamos supor, eu quero mais. Quero que chegue a 25. Ou então você já tem um valor de venda, sei lá, o seu fornecedor fala, olha, a gente meio que por tabela, a revenda é esse valor aqui, sei lá, a revenda é 35. Aí você vem aqui e digita o 35.
vai ficar sem a fórmula, tá vendo? Vai ficar só 35. Mas aí ele vai te dar o percentual, ficou diferente. Entendeu? Então, se você quiser percentual diferente, a única coisa é que ao invés de digitar só o valor da venda, como a gente digita aqui, e aí o percentual já está aplicado por fórmula igual para todos, você vai digitar o valor do custo, né? O valor do custo, vamos pôr 30, e você vai digitar o valor da venda. Aqui deu 20% que a fórmula está aqui, mas se você colocar, por exemplo, 60, ele vai te dar o percentual que sobra em cima de 60, o lucro em cima de 60, o valor e o percentual, ok? Então é dessa forma. Vou explicar aqui, né, como que a planilha calcula. A planilha vai pegar esses dados que a gente colocou aqui e vai usar isso para base de cálculo por produto. Aqui que está o ouro da coisa. Você vai saber que, por exemplo, esse produto aqui do exemplo, R$10, que este produto você paga um imposto de 67 centavos, uma taxa de adquirente de 92 centavos, tem isso aqui de margem de erro para você trabalhar. Nas precificações tem vários termos, tem margem de contribuição, markup. Eu não gosto de trabalhar com markup, tá? Porque ele é meio que geralzão, pelo menos na minha percepção, eu não acho ele muito específico. E aqui você tem especificamente, ó, este produto de R$10 te custa 80 centavos de frete, né? Custo operacional, 73 centavos. Você vai gastar aí de internet, de água, blá blá blá, 73 centavos nesse único produto. E aí o custo total dele não é R$10, é R$13,47. Já incluindo os impostos em cima do valor da venda. Lembrando que o valor da venda, né? Ó, D2, valor da venda. O imposto é em cima do valor da venda, não é em cima do custo. Não é em cima do custo, não é o que eu comentei antes, não é pegar 4% e jogar em cima de R$10. Tem um cálculo mais complexo para isso. Então, quando calcula o lucro, a gente tem que calcular o imposto no valor da venda, depois somar isso de novo no valor da venda para poder te dar o valor. Então, o custo total do seu produto está em 79,98% ou R$13,47 do valor da venda. A planilha, tá? Ela tá protegida e a senha dela é 123, tá? Senha 123. Por que ela tá protegida? Para evitar de você acabar mexendo em alguma fórmula aqui, ó, tá vendo? Ela vai mandar desproteger, mexer em alguma fórmula que não deve. Mas caso ainda assim você queira mexer, você precise alterar alguma coisa, você queira complementar alguma coisa ou tirar alguma coisa, a senha dessa vem aqui em formatar, desproteger planilha e digita 123, ok? Mas eu vou deixar ela protegida então dessa forma que eu mostrei aqui também vocês podem mudar a senha depois, do mesmo jeitinho que eu coloquei por último agora aqui em proteger planilha, se vocês quiserem mudar, né? Mas eu entrego ela protegida para que vocês preencham só aonde vocês têm que preencher. E a minha sugestão é que ao baixar a planilha, vocês salvem com outro nome. Então, por exemplo, eu vou baixar um arquivo que eu quero ter sempre o original dele, eu coloco lá, planilha em branco, por exemplo. E aí, depois, quando eu for preencher, aí eu abro ela, e antes de eu digitar qualquer coisa, eu já salvo com outro nome, por exemplo, planilha loja 2026. Daí, depois eu mexo nela, depois eu clico, digito, faço qualquer coisa. Porque daí eu vou estar fazendo em cima dessa planilha aqui.
e não dessa, para vocês não perderem o arquivo. Então, gente, é isso. Eu espero que isso ajude bastante vocês. Eu tenho muitos colegas que trabalham, né? Tem os grupos do WhatsApp, grupos dos vendedores, e o pessoal aí sofre com precificação de produto. Então eu espero que essa planilha tenha ajudado a dar uma luz, né, para você. Esses cálculos aqui, gente, eu já fiz muito na mão, muito mesmo, já fiz muito na mão, só que depois que você tem uma certa quantidade de produtos, isso aqui fica impossível, e cada vez que você faz na mão, você pode acabar errando alguma coisa, né, porque daí você pega aqui a taxa do adquirente, vamos pegar lá aqui a taxa do adquirente, no meu caso 5,49, aí pega 5,49, vezes o valor de venda para dar aqui os 92 centavos. Fazer tudo isso na mão é desgastante, e você precisa vender, você tem que pôr a sua energia em venda, você tem que vender. Essas coisas aqui, essas coisas repetitivas, você tem que ter uma coisa que faça para você, que você entenda como ela funciona, para que você possa conferir se você precisar, mas que tire esse trabalho de ficar fazendo a conta na mão e evita erro. Então, essa planilha eu já anteriormente, um tempo atrás, eu já postei essa planilha com link e tudo gratuitamente no YouTube. Já enviei para muitos colegas de venda também, de grupo. Atualmente ela está disponível no link da descrição do vídeo por R$27, dependendo do dia que você está, se é recente ou não, que você está acessando esse vídeo, pode ser que o valor tenha mudado, tá? Mas por enquanto é isso. Você vai ter uma ferramenta aí que você pode utilizar para te ajudar com muita coisa. De repente tem muito custo que talvez você nem tenha pensado em colocar, ou não tenha pensado em como calcular isso, e aqui está explicado para você entender como funciona, mas você não precisa fazer ele, você só precisa preencher aquilo que eu mostrei no início do vídeo, tá bom? Muito obrigada e boas vendas!